A gente mora perto de Belo Horizonte e eu creio que esse final de semana vai ser muito abençoado na nossa vida para a glória de Deus. Boa noite, meu nome é Andréia, sou conterrânea de vocês, nasci em Brasília, é um prazer estar aqui, agradeço a acolhida calorosa de todos. Nós somos casados há 10 anos e 7 meses e temos 2 filhas gêmeas, a Emanuela e a Isabela. Hoje elas estão com 7 anos. E na comunidade, além de ser esposa, né, eu tenho a função na comunidade de orientar as vocações. Então, eu sou orientadora vocacional. Aquelas pessoas que têm um desejo de conhecer a obra, de fazer um discernimento vocacional, eu cuido dessa área. É um prazer muito grande estar aqui com vocês e, no decorrer desses dias, partilhar algo da nossa experiência. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. A Bíblia trata de família 87 vezes. Mas é interessante que a Bíblia não trata de família como família. A Bíblia trata de família como casa. Existem alguns textos mais clássicos que são conhecidos por vocês, como por exemplo Atos dos Apóstolos capítulo 16, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Não é família, é casa. Ageu no capítulo 2 versículo 14, a glória da segunda casa será maior do que a primeira. O sacerdote Josué capítulo 24 versículo 15, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E por que a Bíblia trata de família como casa e não como família? Se a Bíblia tratasse de família como família, nós teríamos 87 opções de ter uma família feliz, correto? Mas como a Bíblia trata de família como casa e não como família, só existe uma forma de ter uma casa de sucesso: é fazer um alicerce bem feito, porque o segredo da casa é a base. Quem está me entendendo, diga amém. Diga para quem está na sua direita e na sua esquerda: o segredo de uma casa bem feita é o alicerce. E nós vamos ver nessa noite quem é o alicerce de uma casa bem feita. Abre comigo o Salmo de Davi, capítulo 127. Salmo 127. Do glorioso homem Davi, pai de 14 filhos, 17 netos, 2 esposas e um currículo invejável. Salmo 127, vamos lá? Salmo 127. Quem achou diz amém. Amém. Quem não achou, ajuda eu aí, ué. Acha logo. Acharam? Eu vou ler do jeitinho que está na minha Bíblia. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalharão os pedreiros. Quem é o alicerce da casa? Eu não escutei quem é o alicerce da casa. Se o Senhor não for o alicerce da tua casa, levantar a parede é loucura. Quem está me entendendo, diga amém. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia os sentinelas. Palavra do Senhor. Vamos aplaudir a palavra de Deus. Aleluia. Essa semana eu estava fazendo uma pesquisa para trazer para vocês, e eu tive um impacto terrível na pesquisa que eu fiz. Segundo a estatística dos cartórios de registros do Brasil, 80% das pessoas que se casam, eu não estou falando nem de igreja, estou falando de dados do civil. 80% das pessoas que se casam
se separam nos 3 primeiros anos. Ou seja, só supera a crise dos 3 anos 20%. E o detalhe é, desses 20%, após 12 a 15 anos de casado, só 9% dos 20 permanecem casados. Entendeu a matemática ou não? A matemática é, a cada 100 casais, 9 permanecem casados após 12 ou 15 anos. E por que isso acontece? Nós estamos vivendo um momento, como dizia o padre na Santa Missa, difícil. E quando o Papa Bento veio até Aparecida, e nasceu aquele famoso documento de Aparecida, o documento dizia que a família é a célula mãe da sociedade. Portanto, se o inimigo, se a sociedade desfizer da família, se a família perder a sua estrutura, a sociedade vai desbandeirar, porque família desestruturada é sociedade doente. Há 15 anos eu trabalho com dependente químico. O problema da droga é um problema de saúde pública? Não, é um problema de família. Porque se arrumarmos a família, a droga perde o sentido. Esse ativismo gay contra a família, a estrutura tradicional de pai, mãe, filho, faz parte de um combate terrível, de um ódio infernal contra a família. A prostituição, o adultério. O Brasil está hoje em 2º lugar do mundo de loja de sex shop. O Brasil vive de prostituição. As músicas que mais se vendem e que mais faz sucesso é as que falam de separação, de prostituição, de adultério, de bebê, de solidão. O Brasil é um país que vive de prostituição. As novelas que fazem sucesso são as que têm adultério, são as que começam já com um casal que se separa e durante a novela ele pega 2, 3, 4 mulheres da idade das próprias filhas durante a novela. Então por que só 9 a cada 100 casais sobrevivem daqui 12 a 15 anos? Porque há um ataque covarde contra a família. O inferno odeia a família e esse ataque cada vez mais é covarde. A pressão é muito grande, por isso viver casado é quase que uma loucura ou um desafio no dia de hoje. Mas quem detesta a família? Eu vou contar para você. Diga para quem está do seu lado: quem detesta a nossa família se chama demônio. Diga para quem está do outro lado: quem detesta a família se chama demônio. A palavra demônio, diabo, Satanás, capeta, elas vêm oriundas de uma mesma palavra chamada diabo. Diabo do grego é diabolus. O que é diabolus? É aquele que se entrepõe no meio de um relacionamento. Portanto, quando marido e mulher já não estão dando certo mais, significa que o diabolus entrou no meio. Quando pais e filhos já não conseguem mais se conviver, significa que o diabolus entrou no meio. Esse ataque infernal, esse ódio mortal contra a família tem nome. É o inferno que quer separar a sua família. E aperta na mão da esposa e do marido e diz: nós não podemos deixar. Nós não podemos deixar. E eu quero provar isso para você biblicamente. Paulo estava preso, e ele escreve à comunidade de Éfeso, no capítulo 6, versículo 10, dizendo: irmãos, ei, a luta de vocês não é contra homem de carne e osso, a luta de vocês é contra principados, potestades, contra o demônio no mundo invisível espalhado pelos ares. Resistirem firme na fé. O que Paulo estava falando? Paulo estava preso, dizendo: ei, quem quer colocar divisão, quem quer separar vocês, quem quer machucar, destruir a família de vocês, é um inimigo invisível, é o diabo que detesta vocês. É por isso que vocês não podem brigar uns com os outros. É claro que às vezes, desculpa, a esposa é burra, porque ela abre a brecha, o inimigo entra na brecha e põe os dois para brigar. Mas o meu adversário é a esposa? Não, a esposa só faltou um pouco de maldade nela, de abrir a brecha. Mas o meu adversário é espiritual. Quem detesta a minha família é o demônio. E às vezes também, desculpa, o marido é burro, porque ele abre a brecha, o demônio instala na brecha e coloca os dois para brigar. Eu vou fazer o quê? Eu vou jogar o marido pela janela? Eu vou trocar a esposa por duas de 18? Não, eu preciso combater, porque quem está por trás dessa luta para nos separar não sou eu nem ela,
é o inimigo infernal. Quem está me entendendo, diga amém. Diga para quem está do seu lado: o diabo detesta a gente. Diga para quem está do outro lado: o diabo detesta a gente. Aí você vai dizer: Moisés, Paulo estava preso, e nós não temos garantia do que ele falou. Vai que ele estava meio melancólico. E aí então Pedro, que não estava preso, escreve na sua primeira epístola, no capítulo 5, versículo 7, dizendo: cuidado! O demônio anda ao redor de vós como um leão, rugindo, procurando alguém para devorar. Resiste ele firme na fé também. Quem anda ao redor da sua família o tempo inteiro procurando uma brechinha para abocanhar, para botar vocês dois para brigar, é o adversário, é o diabolos. É aquele que quer uma brechinha para entrar no meio e colocar os dois para brigar. Aí você vai dizer: mas quem garante que o que Pedro e Paulo falou é verdade? Vai que os dois estavam meio que goleados uns com os outros. Aí então o Senhor falou a mesma coisa a João, que estava preso na ilha de Pátimos aos 90 anos de idade, lá no livro do Apocalipse 12:12, dizendo: cuidado! O demônio, sabendo que pouco tempo lhe resta, desceu sobre vocês com muita ira. E ele recomenda de novo: resistir-lhe firmes na fé. A mesma coisa que disse a Paulo, a mesma coisa que disse a Pedro, a mesma coisa que disse a João. Quem quer acabar com a sua família é o diabolos, o inimigo infernal. E nesse ódio contra a família, o inferno tem trabalhado 24 horas, sem cansar nem descansar, para que você não consiga permanecer casado. Aperta a mão da esposa do marido e diz: nós vamos resistir. Diga para quem está do outro lado: nós vamos resistir. Nós vamos resistir. Vamos resistir. Como nós vamos resistir? Mexendo no alicerce. O segredo do combate espiritual é o alicerce. E olha o que a gente acabou de ler, o ensinamento de Davi. Se o Senhor não edificar o teu casamento, vocês vão rodar. Não adianta só amor, paixão, carro bom, emprego legal, ser carinhoso e pagar pizza de vez em quando. Se o Senhor não edificar o seu casamento, diga para quem está do seu lado: a gente não vai aguentar. E aqui nós entramos num assunto delicadíssimo. Meu Deus. Um documento da igreja de quase 7 anos atrás, chamado Famílias Consórcio, diz que Deus existe por excelência na família. Pai, Filho e Espírito Santo, 3, família, Deus quis assim. Jesus, Maria e José, 3, Deus quis assim. Após o sermão da montanha, Jesus diz: onde mais de 2 estiver reunido, onde mais de 2 é 3, onde houver família, eu estarei lá. Onde Deus está por excelência, na família. É por isso que querer ter uma família sem oração, sem Deus, é uma loucura. Quando lá no livro do Gênesis, pelo capítulo 27, diz que o homem vai deixar a sua família e vai se unir a outra mulher. Ele não vai porque achou ela bonita, ele não vai simplesmente porque ela é o bom partido, ele vai porque Deus tem um projeto. Deus tem um projeto quando faz o homem ir atrás da sua mulher. Deus tem um plano para os dois, e é por isso que quando ele se une, Deus se torna uma só carne, aleluia. E aí começa uma história, e onde há família, a presença de Deus está por excelência. Porque o diabo detesta a sua família? Porque na sua família está a presença do Deus poderoso. Diga glória a Deus. Pode aplaudir, pode aplaudir. Opa! Se a presença de Deus está por excelência na nossa casa, se nós nos casamos porque Deus tinha um sonho chamado família, se o diabo detesta tanto a nossa família, você é louco de não rezar? Só se você for muito doido mesmo. Mas tem gente doida. Há um tempo atrás eu fui pregar um casal. E aí a moça virou para mim e falou assim: sabe, Moisés, esse ano eu fiz aniversário.
E eu falei para a esposa, para o marido, que não precisava de presente. Que o único presente que eu queria é que ele fosse num encontro de casais comigo. Falei, é muita humilhação. Tem que pegar um desgraçado desse e dar um cacete nele no corredor. Não precisa de presente, não precisa de nada. Me dá, por favor, o gosto de ir num encontro só comigo. Ah, se tiver algum marido aqui assim, eu vou pegar. Diga para quem está do seu lado, eu estou na sua cola, meu irmão. Ah, se eu te pego. É interessante. O marido chega em casa e a esposa fala, bem, vamos rezar o terço. Ele diz, eu estou cansado. Mas se for quarta-feira, o desgraçado fica até 11 horas assistindo futebol. E é interessante, né? É interessante porque uma novela maldita demora 1 hora, um filme razoável 2h20, 2h40, quando a gente não fica sem graça porque o fim é ridículo. Um futebol 90 minutos, sabe quanto tempo que precisa para rezar? Batidinho, um terço, 15 minutos. Mas pergunta quanto tempo que vocês não rezam o terço junto. Toda vez que pergunta, está cansado. Toda vez que pergunta, hoje não. Toda vez que pergunta, hoje não. Outro dia eu estava meditando aquela palavra que dizia que os filhos das trevas são mais espertos que o da luz. E aí me deu uma viajada na maionese. E eu falei, meu Deus do céu. As mulheres quando são do mundão, elas tomam o marido dos outros. Elas põem homem casado comendo na mão delas. Olha o poder que uma mulher tem quando ela está servindo o diabo. Mas aí essa mesma mulher converte e vem para a igreja, só sabe chorar e pedir oração pelo marido. Será que ela não tem carta na manga para colocar o marido babando aos pés dela? E eu fiquei imaginando, falei, nessa hora eu queria ser mulher. Eu ia colocar uma roupa transparente. Ia pegar o terço e dizer para o marido, vamos rezar? E ele vai dizer, que rezar que nada. E aí eu diria, então hoje não tem. E aí hoje nós não vamos rezar. Amanhã ele, e aí? Vamos rezar? Também não tem. Daqui uma semana ele ia falar, vamos rezar esse trem logo. Agora, pergunte para mim. Se vocês dois estão juntos, porque Deus tem um sonho, aleluia. Se a base da família é Jesus, diz o Salmo 127, aleluia. Se o ataque contra a família é tão forte, por que nem rezar um texto de 15 minutos vocês não conseguem? Vira para quem está do seu lado e fala, está na hora da gente criar vergonha nessa cara lavada nossa, né? Teve casal que veio para o encontro de casal, não trouxe uma Bíblia, aleluia. Lá na minha cidade de Minas Gerais, uma pizza família custa R$35. 8 pedaços, dá azia e engorda. Uma Bíblia da Ave Maria na minha cidade custa R$23,90. Salva o teu corpo e abastece a tua alma. É muito mais fácil comprar uma Bíblia do que pedir uma pizza no Telepizza. Agora pergunta, alguns têm uma Bíblia aberta no Salmo 90, amarela, para espantar capeta lá no estande. Outros estão no Salmo 22, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Agora, eu pergunto, será que a Bíblia é a base do seu casamento? Existe um monte de besteira que a gente faz na vida porque a gente não lê a Bíblia. Tem uma palestra minha que chama 18 versículos bíblicos que ensina a criar filho. Se você quiser saber o que pode ou não fazer na sua casa, a Bíblia ensina. Se você pegar São Paulo, que nem casado era, ele diz o que uma esposa pode ou não fazer. Quer ser uma boa esposa, é só ler a Bíblia, que tem tudo. Quer ser um bom marido, é só ler a Bíblia. A sogra fala uma coisa, a diretora da escola fala outra, a psicóloga fala outra. Mas o que Deus pensa a respeito dos seus filhos, dos seus netos, é só ler a Bíblia, porque a Bíblia ensina tudo. Se você for construir uma casa, nem engenheiro você não precisa, porque a Bíblia dá metragens de como construir uma casa. A Bíblia tem tudo, mas pergunta se a gente lê a Bíblia.
A gente não reza terço, a gente não lê a Bíblia. No mínimo, para dizer que a gente é católico, por preceito, Catecismo da Igreja Católica 13:24, nós deveríamos ir à missa todo domingo como obrigação de fé. E o que dá de mulher sozinha, solitária, na missa, porque o marido tomou as cachaças, tem jogo 5 horas. E aí você nunca vê o casal indo à missa junto. Você não vê os dois comungando. Responde para mim, olha nos meus olhos. Tem como levar casamento adiante desse jeito? Diga para quem está do seu lado, então cria vergonha na sua cara, vamos dar um jeito na nossa vida. E tem mais. Responde para mim, quanto tempo você não faz um jejum? Tem gente que é tão ordinário que até na sexta-feira da paixão come escondido. Ou então come bacalhau de 67 o quilo, até eu que sou bobo, não é? E aí, qual a importância do jejum, Moisés? A importância? Há 1 ano e pouco atrás, eu e a Andréia começamos a ter umas rusguinhas, umas coisinhas bobas, mas que vai enchendo o saco, né? E aí a gente rezou o texto, um olhou para o outro e falou, o que está acontecendo conosco? Eu falei, vamos jejuar? Toda terça-feira aqui em casa agora a gente vai jejuar e vamos consagrar nosso casamento e as crianças. Nós jejuamos no primeiro mês, 2, 3, nada aconteceu, porque Deus não acredita em fogo de palha, Deus só abençoa o projeto de vida, amém? No 4º mês, mais ou menos, as meninas começaram a dormir a noite inteira. Acabou aquela agitação da nossa casa, a gente parou de rusgar, porque a Bíblia diz que há certos demônios que só se vencem com jejum e oração. Quem queria machucar nós dois era eu? Não, eu a amo, ela também não. Quem estava por trás? O diabolos. Metemos jejum no rabo dele, foi embora. Então como é que você quer levar um casamento sem jejuar de vez em quando? Como é que você quer levar um casamento sem uma penitência? Como é que você quer levar um casamento sem rezar o terço? Como você quer levar um casamento sem ir à missa? Como levar um casamento sem se confessar regularmente? Como levar um casamento sem ler a Bíblia? Olha o que eu vou dizer aqui já na abertura do encontro. Após esse encontro, você precisa caminhar com Jesus Cristo. E caminhar, e caminhar, e caminhar, e caminhar. E na alegria, na tristeza, no cansaço. Vai com a roupa da empresa, vai sujo, vai sem tomar banho, mas vai. Porque querer levar um casamento sem Jesus Cristo é loucura, é assinar atestado de suicídio. Ninguém conseguirá permanecer muito tempo com a sua família de pé, se o Senhor não edificar a sua casa, senão você vai fazer parte das listas dos derrotados. E eu vim lá de Minas Gerais, estou cansado, para profetizar na sua vida que Deus quer honrar a tua família, e você precisa corresponder. Aleluia. Por que a Bíblia trata a família como casa? Porque o segredo da casa é o alicerce. Salmo 127, quem é o alicerce? Se o Senhor não edificar a tua casa, é em vão pedreiro levantar a parede, é em vão dar brinco para a esposa, deixar ela cheirosa, é em vão fazer comidinha para o marido, é em vão passear em Caldas Novas uma vez por ano, é em vão ir para a praia, é em vão qualquer coisa, se o Senhor não edificar. A nossa luta é espiritual, e o segredo de uma família vitoriosa é Jesus Cristo em primeiro lugar, porque foi Ele que uniu vocês dois. Dá um glória a Deus. Aleluia. Pode aplaudir, pode aplaudir. Precisamos rever. Eu não queria começar um encontro assim já rasgando, mas não dá. O Márcio falou, começa a primeira noite com um testemunho, uma coisa assim. A Bíblia diz que a boca fala que o coração está cheio. Se eu não pregar a palavra, eu não durmo essa noite. Eu precisava já dizer que você não veio aqui caindo de paraquedas, você não veio aqui por um convite amigável, você não veio aqui, tudo isso aqui é um cenário, é uma armadilha de Deus.
Deus foi despistando você com piscina quente, com ônibus leito. Deus foi colocando cartãozinho na porta do quarto. Tudo isso é uma armadilha para poder dizer que Deus quer sustentar a sua família, para poder dizer que Deus sonhou com a tua casa, para poder dizer que mesmo o sogro, a sogra não gostando, mesmo um monte de gente caluniando vocês, mesmo com uma história de perseguição, de luta, Deus quis vocês dois aqui, e Deus tem planos para vocês, e o diabo não pode estragar isso. Portanto, aguenta firme, e luta, e chora, e cai, levanta e ora, e confessa, e jejua, e comunga, e firme, porque Tiago 4,7 diz: resista ao demônio, e ele fugirá para longe de você. Sacode o seu marido, a sua esposa e diz: aguenta firme, velho. A força para sustentar o casamento vem de você mesmo? Não, vem do alicerce. O alicerce tem nome, qual é? Jesus Cristo. Eu quero finalizar para passar para minha esposa, senão só eu prego, aleluia. Nós estamos casados há quase 11 anos. Talvez eu tenha tido muitas oportunidades de traí-la. Olha o que eu vou dizer. Sabe qual que é o segredo de uma fidelidade? É um homem ou uma mulher que tem Jesus Cristo como Senhor. Porque há momentos na vida da gente que parece que o pecado é maior que o amor, mas ele não é maior que o temor a Deus. Portanto, se você tem uma mulher que ora, você tem a melhor mulher do mundo dentro da tua casa. Se você tem um homem de Deus, pode confiar nele, porque ele ama tanto a Deus que ele vai fazer por você tudo aquilo que uma mulher merece, porque o Senhor da vida dele é Jesus Cristo. E é assim que funciona. Eu conheci muitos irmãos de caminhada, que amavam profundamente as suas esposas, mas no momento de recaída traíram as esposas. Aí você vai dizer: desgraçado, cachorro, sem vergonha. O segredo da fidelidade não é só o amor, é o temor a Deus. Quando eu penso em olhar para uma outra mulher na rua, a primeira coisa que me vem à cabeça não é a Andréia, é a aliança que eu fiz com Deus de ser santo. E quando aparece a sugestão do pecado, quando você tem saudade de tomar uma cerveja que eu não tomo há 16 anos, quando você sente saudade de fazer uma coisa que ficou para trás, a primeira coisa que vem na alma é a aliança que eu fiz com Deus. Se o Senhor, marido, não edificar a tua vida, você pode até ser um marido meia boca, mais ou menos, mas nunca vai fazer a sua esposa feliz, porque o que faz uma esposa feliz é um homem cheio de unção. Você pode até ser uma esposa bonitinha, jeitosinha, dar um grau, cheirosa e tal, mas por outro lado às vezes é chata, é crítica, é manhosa, é pirracenta, tem um caráter complicado. Vamos falar disso amanhã, segura o lombo, e não é fácil. Mas o segredo de fazer um homem feliz é uma mulher cheia do Espírito Santo. Edifica a tua casa com Jesus Cristo. Saindo daqui já sabe da receita. O encontro podia acabar hoje, você já sabe da receita: missa, texto, jejum, confissão, adoração, eucaristia, penitência, palavra. Não tem diabo que aguenta uma família assim, porque Deus habita dentro dessa casa. Aleluia. Glória a Deus. A irmã está assim: que bom, ela vai pregar. Não, eu não vou pregar. O meu ministério não é pregação. Mas eu quero testemunhar, né, um pouco da nossa vida, do nosso casamento, o que eu vivi. Eu vim de uma história que eu tinha todos os motivos e um pouquinho mais para não estar aqui hoje, para não edificar, né, a minha casa, para o Senhor não ser o centro da minha vida. Mas como quando a gente chega em uma etapa da vida da gente, a gente tem que fazer uma escolha, né? E eu tinha duas escolhas. Ou eu tinha a opção de escolher deixar que o Senhor fosse o Senhor da minha vida e fazer a vontade dele, mas eu tive a opção também de ir para o outro lado, porque eu sou filha de mãe solteira,
né? Não tive exemplo de família, fui criada sem pai, fui criada com os meus avós, porque a minha mãe é mineira e veio morar em Brasília. Na época, veio trabalhar toda a família, e aí ela conheceu o meu pai e engravidou. E eu nasci diante de uma situação que fui rejeitada por ele, né? Ele não quis me assumir, não quis nem me conhecer, e por aí foi. Então, a minha história começou assim. Só que nós voltamos para Minas e, quando eu tinha uns 5 anos, mamãe casou. E eu me revoltei com a situação, porque na minha cabeça de criança, de 5 anos, ela estava me trocando por uma pessoa, né? Então, eu não quis acompanhá-la e fiquei com os meus avós. Os meus avós foi que me criaram. E eu cresci, além da falta do pai e de um exemplo de família, porque o meu padrasto é alcoólatra. Hoje ele tem uns 15 anos, mais ou menos, de sobriedade, mas quando eles casaram, ele bebia muito. E eu optei por ficar com a minha avó, na época. E aí eu cresci, além da ausência do pai, da ausência da mãe, os momentos que eu passava com eles, eu cresci ouvindo ele dizer que eu não ia dar nada que prestasse, que eu seria uma criança, uma pessoa que não ia dar nada na vida, porque criança criada com avô não dá nada que presta, e assim foi. E eu fui crescendo com um exemplo de família muito desestruturada, né, com bebida na família, mas, enfim, eu optei por seguir a minha vida. E aí chegou um certo ponto, eu já estava adulta já, e sempre com aquele pensamento que eu não casaria, porque o casamento, para mim, o exemplo que eu tinha não era bom, né? Eu não tinha uma referência boa de família. Mas quando chegou um determinado momento da vida, eu resolvi a conhecer conhecer a caminhada, a me converter de verdade. Foi assim que começou. E no decorrer da caminhada, eu preciso ser breve por causa do nosso horário, eu comecei a rezar e pedir a Deus a graça de ter um marido, que eu queria ter uma família de verdade. Eu tinha um bom emprego na época, mas assim, eu falava, nada me preenchia, tudo estava ruim, era um vazio, uma insatisfação, até que eu fui apresentada um dia a um grupo de oração. E aí a minha vida mudou, a partir daí. E eu sempre com aquele desejo no coração de ter uma família, de fazer diferente, de ter algo que eu não conheci, que eu não vivi. E fui rezando e pedindo a Deus a graça. E sempre eu sempre trabalhei, fui independente. E no meu coração eu via, eu tive muitas experiências de crianças que eram criadas por babás, que não tinha presença dos pais. E aí eu ficava, Senhor, um dia eu quero casar, mas eu quero casar, quero ter os meus filhos, mas quero ter a graça de cuidar deles. Eu não quero que eles sejam cuidados nem criados por outras pessoas que não seja eu. E também por causa da minha história. E aí eu comecei a rezar e pedir, e nesse propósito. Foi até que, quando eu conheci o Moisés, né, ele tinha vindo de uma história também um pouco engraçada. Ele tinha sido noivo, daí ele recebeu o chamado para viver só para Deus e passou um tempo em São Paulo. E ele teve uma experiência lá de uns 3 anos, voltou para fundar a comunidade. E eu estava em Sete Lagoas, aguardando acontecer algo na minha vida que eu não sabia o que era, mas estava esperando em Deus. E foi quando nós nos encontramos, por acaso, um dia na porta da igreja. E aí, no íntimo do coração, eu senti uma voz assim, segue ele, segue o Moisés. Eu falei, tá, vou seguir, não tem nada a perder mesmo, né?
Mas não foi com a intenção. Mas não foi com a intenção, eu não vi ele como homem, não. Muito pelo contrário, ele estava, inclusive ele tinha ficado num mosteiro, ele estava barbudo, de cabelo grande, e assim, não tinha nada a ver, né, com isso aqui, não tinha nada a ver mesmo. Mas aí eu peguei e falei assim, tá bom, Senhor, vou seguir, vamos ver o que dá. E colei nele, e eu trabalhava em Belo Horizonte na época. Eu só vinha para Sete Lagoas nos finais de semana. E aí nós começamos... Eu comecei a segui-lo realmente, né? Onde ele estava eu ia, na missa que ele estava eu ia, ele saía para o grupo de oração, eu ia junto, e sem entender o que estava acontecendo. Falei, bom, mas deixa eu ser obediente a Deus, né? Pelo menos uma vez, porque eu sempre fui muito dona do meu nariz, então eu fazia só o que eu queria, né? Eu fiquei independente cedo, e aí eu fazia o que eu queria e pronto. E aí eu peguei e falei assim, então vamos lá ver o que se dá. E aí eu comecei a perguntar a ele, Moisés, mas o que realmente você veio fazer aqui? Porque hora você ia ser padre, hora você ia não sei o quê e tal. E aí ele ficava, né? Eu não posso falar ainda o que é que vai acontecer. Falei, tá bom. E aí nós fomos. E aí foi uma época que a gente, ele, mais algumas pessoas lá de Sete Lagoas, a gente reunia para rezar e partilhar junto. Até que um dia, com muito custo, ele falou para a gente que ele estava vindo... porque ele veio para fundar uma comunidade. E aí eu peguei e falei assim, aí eu tô dentro desse negócio aí, não entendia nada de comunidade. Falei, eu tô dentro, porque o Senhor falou comigo que é para eu te seguir, então vamos embora. E aí, nós fomos, esse foi um ano mais ou menos, né? Mais ou menos um ano de discernimento. E aí, essa é a parte que ele gosta. Só que aí... começou a acontecer que eu comecei a vê-lo de uma maneira diferente, né? Porque com toda a unção que ele tinha e a presença de Deus e tudo, e aí eu comecei a olhar ele com olhos diferentes. Já não era mais uns olhos de irmã, né? Já era um olhar com segundas intenções. E aí eu comecei a ficar incomodada, porque eu falava assim, mas eu não posso desencaminhar ele, né? E aí eu ficava, oh meu Deus, mas o que é isso que está acontecendo? Porque assim, nós estamos numa comunidade, vai ser fundada uma obra, e eu não posso desencaminhar ele vai ser padre, porque na cabeça dele ele ia ser padre. E aí eu peguei e falei, nossa, o negócio começou a ficar complicado. E eu só via ele fim de semana, e aí começou, e aí foi. Quando foi um dia... Só que o sentimento foi aumentando, né? E aí, quando foi um dia, eu cheguei para ele e falei, ô Moisés, eu não sei o que está acontecendo, mas eu tenho que te partilhar uma coisa. Eu já estou olhando para você com outros olhos, com um olhar diferente. Eu estou gostando de você, e não é como irmão, é como homem mesmo. E aí ele ficou na dele, né? Ele não sentia nada por mim. E aí nós começamos a partilhar. Só que a partir daí, ele começou a pensar numa possibilidade, né, talvez. E na época, era eu e mais uma amiga nossa. E ela, de olho nele também, a mesma situação. E aí, só que nós duas começamos a ficar indiferentes, né? Nós duas, porque eu percebia que ela passava a perna em mim, ela ia para a casa dele para conversar com ele, para partilhar com ele, e não me falava. E eu falei, gente, esse negócio está começando a ficar difícil. E eu falei, e nós fomos partilhando. E eu comecei a orar. E falei, ai, Senhor, se esse sentimento, então, for uma coisa boa, né, que as coisas aconteçam. E nós começamos a partilhar, começamos a rezar. E aí o Moisés começou a ter esse pensamento dessa possibilidade. Talvez a gente assumir um namoro e casar e tal. E foi muito difícil. Só que ele começou também a mudar os pensamentos e nós começamos a rezar junto, começamos a orar, né, em cima disso. E conversamos muito, porque eram duas situações, uma comunidade e outra um casamento, que isso para... Nós tínhamos vida paroquiana, né? E isso ia ser um escândalo, né? O rapaz já foi noivo, agora foi ser monge, ia ser padre, e agora vai casar de novo, então ia ficar uma situação meio difícil. Duas ainda, né?
E aí, nós entramos em oração, em discernimento, e começamos a orar. E foi isso deve ter sido uns 4, 5 meses. Aí, até que um dia, o Moisés falou assim, Andréia, eu acredito que os planos de Deus na minha vida, talvez eu tenha discernido errado, sei lá. Então, realmente, eu também estou te vendo com um olhar diferente, e vamos, então, rezar. E vamos pedir a confirmação de Deus. E assim nós fizemos. E foi tão interessante que Deus deu uma palavra para ele, na época, e deu ele 2 opções, que ele abençoaria ele, tanto ele sendo casado, como ele sendo eunuco, né? Ou sacerdote, ou celibatário, alguma coisa assim. E aí ele optou por casar, né? E Deus é tão bom para ele que ainda deu ele a opção de escolher. Eu não tinha escolha não, porque se ele quisesse ser padre, eu tinha rodado nessa aí, né? Mas tudo bem. E aí que foi a situação. Nós comunicamos para minha mãe. Ela, de princípio, não aceitou em hipótese alguma. Ela falou que isso ia ser um escândalo, que a gente ia servir de escândalo para todo mundo e que não sei o quê. E ela cortou relacionamento com a gente, não conversava com a gente, não aceitou e pronto, acabou. A posição dela foi essa. Aí nós fomos conversar com o nosso pároco, porque eu era muito participativa na paróquia. E aí o padre nos xingou, nos excomungou, falou que não iria, em hipótese alguma, celebrar o nosso casamento, que ele não ia ser testemunha dessa insanidade, ainda usou isso ainda, que o Moisés não tinha índole, que ele tinha deixado um noivado há um tempo atrás e que ia fazer a mesma coisa comigo, e eu saí da igreja aos prantos, eu falei, nossa. E aí começamos, mas na certeza e na confiança na palavra que Deus nos deu, e na promessa que Deus tinha para a gente. Aí, com isso, a comunidade já existia, a gente tinha uma fazenda de recuperação, começou com uma fazenda de recuperação, e eu continuei trabalhando fora. E aí o Moisés falou, Andréia, só que agora a situação é a seguinte, nós não podemos tentar um namoro, né, para ver se vai dar certo. Nós temos que assumir esse namoro publicamente e temos que casar. A gente já tem que começar a namorar para casar. E aí conversamos muito, partilhamos muitas dificuldades, começando a comunidade, vivia da providência. O Moisés não trabalhava, né? Ele já vivia da providência de Deus. E eu trabalhava, só que quando eu fui comunicar para os meus patrões que eu iria deixar, que eu iria casar e tudo, eles não aprovaram também e falaram, não, você pode até sair, mas você vai sair com a mão na frente e outra atrás. Nós não vamos acertar nada porque nós não queremos que você saia e você então vai sair sem todos os seus direitos, você vai sair sem nada. Falei, pronto. Aí, com o casamento marcado, nós já começamos a namorar com a data do casamento, porque a gente não tinha opção, ou era ou não era. E eu falei, uai, Moisés, então eu não posso fazer nada, então nós vamos confiar na graça de Deus. E aí, assim foi. Eu saí do emprego, trabalhei mais 6 meses, não conseguia juntar nada, foi só para eu pagar as contas que eu tinha, né, para deixar tudo kit. E aí, quando nós anunciamos que nós íamos casar, aí começaram as graças de Deus acontecerem, né? Aí uma pessoa que era amiga conhecida nossa, que era dona de aluguel de noivas, alugava vestido terno para noivos, falou, não, vocês podem ficar tranquilos que o aluguel do vestido, você pode escolher o que você quiser, que eu vou bancar. O terno, a mesma coisa. Aí, os enfeites da igreja, teve uma pessoa também que mexia com isso, falou, não, pode ficar tranquilo, que nós vamos bancar também. E aí eu sei que como diz o ditado lá em Minas, no frigir dos ovos, nós casamos com tudo do bom e do melhor. O sacerdote que não quis celebrar o nosso casamento, nós encontramos um que era amigo nosso, que foi com maior alegria, com maior prazer. A igreja foi
assim, lotada, não tinha lugar para sentar. Recebemos até testemunho de cura, né? No final do casamento. E ganhamos lua de mel, 10 dias de lua de mel, coisa que a gente nem imaginava. Então, assim, foi tudo perfeito, porque nós colocamos a nossa confiança em Deus. A partir do momento que nós decidimos que nós tivemos a bênção de Deus, e aí foi tudo na providência. E graças a Deus casamos. E vivendo na comunidade, na providência, passamos por algumas dificuldades, né? Dificuldades de relacionamento, dificuldade de adaptação. Na época, nós chegamos a morar com 12 membros, né? A gente recém-casado, morando com outras pessoas. A gente só tinha um quarto, que era nosso, era o único lugar de privacidade que a gente tinha. Mas e aí fomos ali, naquela luta, né? Foi até que quando nós estávamos com 3 anos de casado, eu engravidei. E no início da comunidade nós passamos por muitas dificuldades, até na questão de alimentação, né? Tinha dia que a gente só tinha abobrinha com arroz para comer, tinha dia que não tinha nem abobrinha, tinha dia que não tinha nem arroz. As doações que a gente ganhava era doações, já que não tinha como você nem aproveitar às vezes. E aí, quando eu engravidei, eu falei, pronto, como que nós vamos fazer agora? Moravam 12 pessoas, né? Na mesma casa. A gente tinha a casa que a gente morava era o escritório e a gente tinha um quarto só. Eu falei, nossa, como é que nós vamos fazer? E aí, bom, mas amei, né? Já que nós engravidamos, foi na hora, na vontade de Deus. E aí fui fazer o exame que a médica pediu. Chega lá o médico, são 2. Falei, nossa. Falei, meu Deus do céu. E aí, esse momento, eu fiquei meio assim, né? E aí o Moisés falou, não, Andréia, a nossa vida está entregue nas mãos de Deus. E se Deus nos deu essa bênção, é porque Ele vai nos dar condições. E aí fomos contar para um padre, amigo nosso, ele ainda brincou, ainda falou com a gente, nossa, vocês têm que dar graças a Deus, levantar as mãos para os céus e glorificar a Deus, porque se um filho é bênção, 2, então, vocês não fazem noção das bênçãos que Deus vai derramar sobre vocês. E aí foi, e aí a partir daí a comunidade teve que alugar uma outra casa para a gente, e as portas começaram a abrir, e as coisas começaram a acontecer, e aí nós fizemos um chá de bebê, de fraldas. As meninas ganharam fraldas para 6 meses, não tivemos que preocupar com nada, e as coisas foram acontecendo, né? Foram acontecendo, Deus foi agindo, foi nos honrando, e nós passamos por muitas dificuldades, né? Muito trabalho. O nosso irmão ali que teve trigêmeos, né? Sabe um pouquinho mais do que eu, né? Do que eu passei, porque foram 2. Mas aí nós chegamos a ficar 1 ano só praticamente de pijama dentro de casa, cuidando das meninas. Era só nós 2 e algumas meninas da comunidade nos ajudavam, revezavam. E a gente não tinha hora para dormir, não tinha hora para comer. E aí foi a obra. Mas eu vejo que assim foi o tempo de Deus, né? Foi o tempo de Deus. A partir daí, quando as meninas fizeram uns 2 anos, foi que o Moisés foi pregar, né, na Canção Nova, e começou a ficar conhecido nacionalmente. E a partir daí, ele não parou mais, né? E aí, há um tempo atrás, uma pessoa falou assim comigo, nossa, Andréia, mas deve ser muito difícil para você, né? Porque você está em casa todos os finais, porque geralmente ele está fora fim de semana, né? Durante a semana ele está em casa, ou em casa cuidando das coisas da comunidade. E aí essa pessoa me falou, nossa, mas deve ser muito difícil, o seu marido só fica fora fim de semana, e como que você fica? Eu falei assim, não, o tempo dele com a gente é maior do que o que ele fica fora, mas eu louvo a Deus, porque eu sei que ele está fora, mas que ele está fazendo a vontade de Deus, né? Que tem famílias sendo resgatadas com o nosso testemunho, tem pessoas sendo resgatadas, e ao contrário que talvez, para mim, é muito mais, eu glorifico a Deus porque ele está fora fazendo a vontade de Deus. E é difícil as esposas que têm o marido, que estão fora e que estão na bebida,
que estão muitos nas drogas, né? Muitos na prostituição. E eu falei, não, então eu louvo e glorifico a Deus, porque eu dei ele para a missão. Para mim, às vezes, é difícil, né? Porque a criação das meninas, a educação das meninas ficaram, sobrecarregou para mim. Mas a gente adotamos um padrão, né, de vida lá em casa, que as meninas são criadas, são educadas, então não assistem qualquer coisa na televisão, não assistem novelas. A gente reza antes das refeições, reza para dormir. Elas mesmas me contam que às vezes elas vão passear na casa de algum coleguinha, e aí uma delas que é mais atiçada, assim, fala mais igual o pai, né? Mas na lata assim. Aí ela vira e fala, ué, mas nós já vamos comer, vocês não vão rezar, não? Ela é desse jeito. Aí a pessoa, né, não, mas a gente não tem o costume de rezar, como então? Ela reza com as pessoas antes das refeições. Então, assim, eu vejo que na escola, graças a Deus, elas são exemplos. Toda vez que a gente é chamado na escola, é só para ser elogiado, qualquer coisa. Então, eu vejo que, assim, a gente paga um preço alto, mas que a recompensa está aí, né? Ou até hoje, elas têm muitas coisas do mundo, das coisas que acontecem, das dificuldades que elas ainda não têm noção, que eu faço questão de preservar isso, né? Por isso eu não deixo elas assistirem qualquer coisa, não deixo elas terem qualquer amiga, qualquer companhia que seja, que eu vejo que não vai de encontro àquele padrão que nós adotamos, que é o padrão da família cristã, pelo menos, né? Que a gente acredita que é a maneira certa. Então, com as dificuldades que a gente tem, com as lutas, mas está valendo a pena. Valeu a pena eu ter optado por esse caminho, né, que é o caminho de deixar que o Senhor haja na nossa vida, esteja em primeiro lugar. Valeu a pena, porque hoje eu poderia nem estar por aqui, né? Mas hoje nós colhemos os frutos dessa entrega, dessa doação, e que vale a pena, né? A cada testemunho que a gente recebe, a cada oração que a gente recebe, eu vejo que tudo que nós passamos, né, valeu a pena. A gente queria terminar essa noite orando com vocês. A gente não paga INSS, a gente nunca vai aposentar. Quase 15 anos que nós não temos carteira assinada. A casa que a gente mora não é nossa, o carro não é nosso. A gente não tem apoio de família, porque depois que a gente abraçou Jesus, a família da gente virou as costas. A única coisa que a gente tem é Jesus Cristo como o alicerce da nossa família. Então nós temos tudo. Nós temos tudo. Eu quero convidar vocês nessa noite a fazer uma inversão de valores. Se alguma coisa ou alguém estiver no primeiro lugar, precisa sair, porque esse lugar tem dono. E se o Senhor não edificar o seu casamento, a sua casa, é em vão a gente continuar vivendo como família. Vamos ficar de pé? Eu gostaria que vocês dessem as mãos, marido com esposa, um de frente para o outro. Já engatilham uma música aí para mim, ministério? Um de frente para o outro, olhos nos olhos. Olhando nos olhos dessa pessoa, diga comigo, Senhor Jesus. Senhor Jesus, eu tenho certeza que o Senhor está aqui agora, no meio de nós dois. Foi o Senhor quem nos uniu. O Senhor tem um sonho chamado família para nós dois. Nesta noite, nós estamos renovando o nosso sim ao casamento, à família, à casa bem-sucedida. Por isso, Senhor, nesta noite, nós te aceitamos como o único Senhor e Salvador da nossa vida. Nós renunciamos toda e qualquer coisa que esteja na base, porque está no lugar errado. Nós renunciamos sonhos,
projetos, pessoas, financeiro, profissional, que esteja na base do nosso casamento. E nós te colocamos, Senhor, no alicerce. Edifica, Senhor. Restaura, Senhor. Em meio a esse combate, a essa guerra contra a nossa família, nós te declaramos, Senhor, da nossa casa, da nossa vida, do nosso amor, renovamos contigo a nossa aliança, a nossa vontade, de que cuides de tudo, porque nós queremos permanecer na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, amando e respeitando, como família santa, todos os dias de nossa vida. Nós dizemos não ao adultério, à traição, ao divórcio, ao desquite, à separação. Em nome de Jesus, nós renunciamos. Porque o Senhor se torna ainda mais, nesta noite, o único Senhor da nossa vida, agora e para sempre. Amém. Dê um beijo gostoso no marido e na esposa. Vamos cantar. Segura na mão dessa pessoa. Não edificar. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Em vão trabalham os que a constroem. Se o Senhor não guardar a cidade, debalde vigiam a sentinela. Nós não precisamos de muita coisa. Inútil levantar-vos antes da aurora e retrasar até outra noite vosso descanso, para comer o pão de um duro trabalho, pois Deus o dá aos seus amados até durante o sono. Feliz o homem que assim encheu sua aljava, não será confundido quando defender a sua casa. Obrigado, Senhor. Contra seus inimigos, a porta da cidade, a porta da cidade. Inútil levantar-vos antes da aurora e retrasar até outra noite vosso descanso, para comer o pão de um duro trabalho, pois Deus o dá aos seus amados até durante o sono. E aqueles que sabem orar em línguas, vai orando. Se você não ora em língua, no silêncio do seu coração, agradeça o Senhor por essa abertura de retiro. Seria lavandaria, lavanderia, lavanderia, lavandaria, lavandaria, la. Se o Senhor lavanda, levante. Edificar lavanda, lavandar a minha casa. Alicerce, lavandeira, alicerce, lavandar a lavandeira. Santo é o Senhor, o Senhor da nossa casa, lavandar a lavandar. O alicerce, a lavandeira, Siriria, lavandeira. La
Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Viva as nossas famílias.